Olá pessoal, estamos de volta para uma outra demonstração de carinho por Jesus num, nesse grande dia, né, que se aproxima, que é o em que comemoramos o seu nascimento. Então, estou aqui humildemente prestando essa singela homenagem ao Salvador do mundo, dos cristãos, por meio desses textos ou vídeos que estou postando neste dia. Postar uns 4 vídeos falando sobre nosso amado Jesus. E nesse vídeo vamos falar sobre a origem. Devemos aprender de onde Jesus veio, né? Temos como ele é o legítimo Salvador da humanidade, então nada mais justo do que aprendermos de onde foi que esse homem maravilhoso veio. De que terras ele veio, né? De que cidade ele veio. A terra natal de Jesus, parte 1. As supostas profecias relativas ao Messias que os cristãos afirmam que os judeus aguardavam, diziam que ele viria da cidade de Belém, localizada nas terras de Judá. Ficava na Judéia, né? Esse Messias deveria vir da terra de seu ancestral real, o rei Davi. O Messias, portanto, teria que ter sangue davídico, isto é, sangue real. O Messias era filho de um rei. Os evangelistas tentaram de tudo que foi maneira de inventar em seus contos que Jesus procedia de Belém. Eles criaram simulacros para que Jesus fosse considerado de fato o Messias aguardado. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Fracassaram de forma triste. Isto os escritores que criaram essas lendas relativas a Jesus, o suposto Messias. A fábula dos evangelhos foi produzida de forma tão infantil por um e por outro escritor que queriam, de alguma forma, introduzir nos contos algo novo e inédito e, por fim, acabaram deixando diversas contradições e incoerências entre si. E uma das razões para eles terem feito isso, ou terem permitido que em seus contos houvesse tantas contradições, é que esses contos eram contos orais. Então eles recebiam esses contos de forma auditiva e tudo que recebiam eles escreviam. Não se preocuparam em desfazer as incoerências e inconsistências dos textos. Simplesmente eles pegavam essas histórias, essas informações que recebiam ou que de algum modo estavam em um outro documento e passaram a reproduzir nesses contos deles. Daí a não preocupação deles em eliminar essas inconsistências. Mas eles insistiam
ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então, ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Desculpa. Em seu julgamento perante Pilatos, é suscitada a questão de onde Jesus seria. Qual a sua terra de origem? Qual a sua terra natal? E os judeus afirmam que ele era da Galiléia. Diante de tal afirmação, Pilatos ordena que Jesus seja enviado a Herodes, na Galiléia, pois esta estava sob sua jurisdição. Nenhum judeu presente e nem o próprio Jesus, o pseudo-messias, negam sua procedência da Galiléia. E nem Herodes o recusa a receber por dizer que ele não era galileu. Portanto, o Messias falsário foi desmascarado. Sua terra de origem era de fato a Galiléia e não a Judéia, na cidade de Belém. E não cabe aqui dizer que ele era galileu porque teria crescido lá e passado a maior parte de sua vida. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Está clara como a luz que a passagem Está clara como a luz que a passagem está nos dizendo que a cidade natal de Jesus era Nazaré, na Galiléia. Jesus era de fato um nazareno procedente das terras de Nazaré, ou da cidade de Nazaré, na Galiléia. Jesus não era, portanto, de Belém e, consequentemente, não era Messias nenhum, já que um dos requisitos identificadores do Messias judeu seria sua terra de origem. E nem adianta os cristãos remendarem o texto, pois ele é muito claro, basta saber interpretá-lo. Qualquer outra alegação em cima dessa passagem é invencionismo. Nenhum judeu, por ter nascido na Judéia e depois passar a morar na Galiléia, mudava a sua terra de origem ou natal dessa forma. Tanto que o relato evangelista, quando quis dar a entender que José era de Judá e não da Galiléia, diz que José tinha que se registrar em sua terra natal. O fato de José morar há muito tempo na Galiléia, conforme o conto, não tornava aquele lugar sua terra natal, a ponto de ele não precisar se deslocar até Belém, conforme fora determinado pelo censo romano. Entenderam? Lembremos também que há ainda diversos elementos gentílicos espalhados no Evangelho que desmentiria qualquer afirmação em sentido contrário. Por exemplo, os evangelhos falam de Judas Iscariotes, José de Arimateia, Maria Madalena ou de Magdala, Saulo de Tarso e tantos outros. Iscariotes, Arimateia, Magdala e Tarso fazem referência aos lugares de origem dessas pessoas. Elas nos dizem de onde eles vieram, onde eles nasceram. O Messias cristão era chamado, segundo a lenda de Jesus de Nazaré, o Nazareno, e não Jesus de Belém, ou Jesus da Galiléia, ou Jesus de Judá. Esse elemento gentílico ligado à pessoa de Jesus o identifica como tendo suas origens na cidade de Nazaré, na Galiléia. Quanto à falsa informação dos evangelistas de que Jesus seria conhecido como Nazareno, porque cresceria em Nazaré, não procede. Ela não tem amparo nas escrituras dos judeus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Essa é a mentira que Mateus inventou para justificar em diversas passagens porque muitos chamariam Jesus de Nazareno ou o identificaria como sendo uma pessoa de Nazaré, Jesus o Nazareno e coisas do tipo. Aí ele simulou essa profecia. Não existe essa profecia.
em canto nenhum das Escrituras. Não há no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como vocês prefiram chamar, nenhuma profecia dizendo que haveria um Messias que viria de terras, que seria chamado Nazareno porque morava nessa localidade. Não há nenhum registro por parte de algum profeta do Antigo Testamento afirmando que o Messias judeu receberia esse título por crescer em Nazaré. Não há sequer profecia nesse sentido. Os líderes religiosos também afirmaram categoricamente que de Nazaré não viria profeta ou Messias algum. Querem dizer, portanto, que Jesus não poderia ser o Messias por eles esperado, vez que sua origem o desqualificaria para tanto. Ou seja, a origem de Jesus não o qualificaria como ele sendo o Messias, porque o Messias não poderia vir da Galiléia, de Nazaré, como já dissemos antes. Temos também as declarações das pessoas em geral, quando afirmam que Jesus era um nazareno, pois procedia de Nazaré. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Todas essas passagens nos, nos apresenta Jesus como tendo a origem em Nazaré. Essa última que acabamos de ler é, na realidade, uma mentira grosseira, né? Que Moisés e os profetas nunca falaram de Jesus. Nunca falaram de Jesus. Muito menos Moisés. Não tem uma frase no Êxodo ou nos livros que supostamente se atribuem a Moisés, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Nenhum desses livros faz uma ou traz uma só referência a Jesus. Não tem uma só referência com respeito à pessoa de Jesus. Tudo mentira do escritor, que tentou simular determinadas profecias que diziam respeito a Jesus. Jesus nunca foi Messias algum. Não tem nada nas escrituras dos hebreus que faça menção ou referência a Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, e já postei diversos textos aqui mostrando algumas dessas profecias, como no livro de Isaías, do livro de Neemias, que aquelas referências ali não tem nada a ver com Jesus. E as que eles falam lá do Deuteronômio, que Jeová, ou Javé, ou Yahvé, Yahu, ia suscitar um profeta dentre entre os hebreus, que a ele teriam que ouvir, não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com Jesus. Moisés ali não estava se referindo a Jesus nenhum. Vou fazer um texto provando isso. Tudo invenção, tudo mentira dos evangelistas que liam as profecias de as supostas profecias ou trechos das passagens do Velho Testamento e tentava criar uma profecia em cima das lendas que eles tinham acerca de um tal de Jesus que perambulava pela Palestina. E para finalizar, temos a declaração. Aliás, desculpa, eu pulei esse último versículo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus era identificado e conhecido em sua suposta comunidade como Jesus de Nazaré, o Nazareno, porque ele vinha de Nazaré. E para finalizar, temos a declaração do próprio escritor,
colocando na boca de Jesus qual era o local de seu nascimento. Veja como eles são tão falhos nos seus relatos. Então disseram à mulher: agora acreditamos porque nós próprios o ouvimos, e não apenas pelo que nos contaste. É de fato o Salvador do mundo. Depois de ter ficado ali 2 dias, seguiu para a Galiléia, embora ele próprio tivesse dito que um profeta tem honras em toda parte, menos na sua própria terra. Mas os galileus receberam-no de braços abertos, pois tinham estado em Jerusalém durante a festa da Páscoa e assistido aos seus milagres. Ou seja, o escritor está dizendo aqui que Jesus disse que na Galiléia, de onde ele veio e que era sua terra, ele tinha menos honra, porque o profeta não tinha honra, não era respeitado na sua própria terra. Ou seja, ele identifica aqui a terra natal de Jesus, o escritor. Mentira tem perna curta, né? Aí uma hora ou outra vai ter de. A verdade aparece, né? E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Veja o mentiroso Jesus como se declarou. Onde é que ele se situa como situa o local de sua origem? Ele mesmo que declara. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E aqui se refere a uma resposta que ele dá. E veja a expressão, na sua pátria, ou seja, na sua terra natal. O próprio falso Messias se identifica como sendo natural de Nazaré e não de Belém, de Judá ou na Judéia. Esse Messias é um farsante. Nunca foi Messias coisa nenhuma. Não passa de uma criação cristã elaborada para enganar e iludir pessoas. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. E até a próxima.